Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ comentados, 2020, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Assista esse vídeo enquanto estiver dedicado a atividades que requerem pouca atenção. Tópico 3. Competências legislativas. 3.1. Além da União, os Estados, o Distrito Federal e municípios também podem adotar medidas de combate ao coronavírus. Lei 13.979 de 2020. No início de fevereiro de 2020, foi editada a Lei Federal nº 13.979 de 2020, prevendo medidas para o enfrentamento do coronavírus. Naquela época, os problemas causados pelo vírus já ocorriam em outros lugares do mundo, mas a doença ainda não havia chegado ao Brasil. Medidas determinadas pelos prefeitos e governadores. Em março de 2020, os primeiros casos começaram a acontecer no Brasil e, com o objetivo de tentar conter o avanço do coronavírus em nosso país, alguns prefeitos e governadores editaram decretos restringindo a entrada e saída de pessoas nos seus territórios. Foi o caso, por exemplo, do decreto número 46.980, de 19 de março de 2020, do governo do estado do Rio de Janeiro. Veja o que disse o artigo 4º, inciso 9 e 10 deste decreto. Artigo 4º. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, Covid-19, diante de mortes já confirmadas e o aumento de pessoas contaminadas, determino a suspensão pelo prazo de 15 dias das seguintes atividades. Inciso 9. A partir da 0 hora do dia 21 de março de 2020, a circulação de transporte interestadual de passageiros com origem nos seguintes estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e demais estados em que a circulação do vírus for confirmada ou situação de emergência decretada. Compete à Agência Nacional de Transportes Terrestres ratificar esta determinação até o início da vigência do presente dispositivo. Inciso 10. A partir da 0 hora do dia 21 de março de 2020, a operação aeroviária de passageiros internacionais ou nacionais com origem nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e demais estados em que a circulação do vírus for confirmada ou situação de emergência decretada. A presente medida não recai sobre as operações de carga aérea. Compete à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, ratificar esta determinação até o início da vigência do presente dispositivo. O Estado do Rio de Janeiro deverá ser comunicado com antecedência nos casos de passageiros repatriados para a adoção de medidas de isolamento e acompanhamento pela Secretaria de Estado de Saúde. Reação do Governo Federal por meio da Medida Provisória 926 de 2020. O Governo Federal, contudo, entendeu que tais medidas não poderiam ser adotadas pelos prefeitos e governadores e, por meio da MP 926 de 2020, alterou a Lei 13.979 de 2020 para deixar expresso que somente por ato do Poder Executivo Federal seria possível a restrição da locomoção interestadual e intermunicipal. Dessa forma, a lei passou a vigorar da seguinte forma. Artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. Inciso 6. Restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos
ou aeroportos de entrada e saída do país e locomoção interestadual e intermunicipal. A medida provisória também acrescentou os parágrafos 8 a 11 ao artigo 3º da Lei 13.979. Vejamos. Artigo 3º, parágrafo 8º. As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. Parágrafo 9. O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o parágrafo 8º. Parágrafo 9º. As medidas a que se referem os incisos 1, 2 e 6 do caput, quando afetarem a execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e, desde que, em articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou autorizador. Parágrafo 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no parágrafo 9º, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. Ação direta de inconstitucionalidade, número 6.341. O Partido Democrático Trabalhista, PDT, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória 926 de 2020. Em decisão monocrática, o ministro relator, Marco Aurélio, que foi sorteado como relator da ação, proferiu decisão afirmando o seguinte: defiro, em parte, a medida acauteladora para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente. Para o ministro, as providências adotadas pelo governo federal não afastam atos a serem praticados por Estado, o Distrito Federal e município, considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso 2 da Lei Maior. Assim, o relator entendeu que os prefeitos e governadores podem adotar medidas de combate ao coronavírus, considerando que são providências relacionadas com a proteção da saúde, matéria que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na forma do artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. Se não vejamos, artigo 23 da Constituição. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. No dia 15 de abril, o plenário do STF se reuniu para decidir se referendava, ou seja, se confirmava ou não a medida cautelar concedida pelo ministro Marco Aurélio. O que o STF decidiu? O plenário do STF, por maioria, referendou a medida cautelar na ação direta deferida pelo ministro Marco Aurélio. No entanto, acrescentou mais uma conclusão que não havia na decisão monocrática. O STF afirmou que deve ser dada a interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 9 do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, a fim de explicitar que o Presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. No entanto, esse decreto deverá preservar a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso 1 do artigo 198 da Constituição Federal. Artigo 3º é constitucional e não afasta os atos que devem ser praticados por Estados, Distrito Federal e município. A medida provisória 926 de 2020 é constitucional sob o ponto de vista formal, porque foi editada dentro de um quadro
revelador de urgência e necessidade, tendo sido publicado este ato normativo com o objetivo de se mitigar a crise internacional que chegou ao Brasil. O caput do artigo 3º também é constitucional, porque apenas determina medidas que deverão ser adotadas pelas autoridades no âmbito de suas competências. Vale ressaltar, no entanto, que as providências que ficam a cargo da União não afastam atos a serem praticados pelos Estados, Distrito Federal e municípios, considerando que estamos diante de competência concorrente, na forma do artigo retromencionado. Em seu voto, o ministro Marco Aurélio falou em competência concorrente. Vale ressaltar, no entanto, que a doutrina e a própria jurisprudência do STF afirmam que o artigo 23 da Constituição traz hipótese de competência comum, ou seja, competências materiais. E o artigo 24 é que deve ser denominado de competência concorrente, ou seja, de competências legislativas. Assim, o ministro utilizou uma nomenclatura diversa daquela que é encontrada na maioria dos livros e julgados. Desnecessidade de lei complementar. O STF afirmou também que não era necessária lei complementar, porque o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020 não está tratando sobre cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Logo, não se enquadra na exigência do parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal. Interpretação conforme para o parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020. Aqui está o aspecto mais importante da decisão. O STF conferiu interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 9 do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, vencidos, neste ponto, os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Vamos relembrar o que diz o parágrafo 9º. Parágrafo 9º. O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o parágrafo 8º. Medidas dos governantes estão submetidas a controles e contrapesos. É certo que vivemos uma situação de emergência internacional reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Isso, contudo, não autoriza que outorgue aos governadores uma discricionariedade sem controle e sem contrapesos típicos do Estado de Direito democrático. As regras constitucionais não servem para proteger a liberdade individual, e sim, também, para o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado de Direito democrático garante também o direito de examinar as razões governamentais e o direito da cidadania de criticá-los. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante as emergências, quando são obrigados a justificar suas ações. Assim, o exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde devem seguir parâmetros materiais a serem observados pelas autoridades políticas. Esses agentes públicos devem sempre justificar as suas ações, que serão controladas pelos demais poderes e por toda a sociedade. Quanto a omissões dos governantes, também devem ser controladas. O pior erro da formulação das políticas públicas é a omissão, especialmente a omissão em relação às ações essenciais exigidas pelo artigo 23 da Constituição Federal, rol no qual um dos deveres é o de cuidar da saúde. Eventual inação do governo federal na adoção de medidas para cuidar da saúde, artigo 23, inciso 2, não pode ser premiada. Logo, eventual omissão da União não pode impedir que os estados e municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais para cuidar da saúde da população. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados-membros, Distrito Federal e municípios.
O Congresso Nacional pode regular, de forma harmonizada e nacional, determinado tema ou política pública. No entanto, no seu silêncio, ou seja, na ausência de manifestação legislativa, quer por iniciativa do Congresso Nacional, quer da chefia do Poder Executivo Federal, não se pode tolher o exercício da competência pelos demais entes federativos na promoção dos direitos fundamentais. O caminho mais seguro para a identificação do fundamento constitucional no exercício da competência dos entes federados é o que se depreende da própria legislação. A Lei 8.080 de 90, a chamada Lei do SUS, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e assegura esse direito por meio da municipalização dos serviços. O caput do artigo 198 da Constituição Federal prevê que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Quando este dispositivo fala em hierarquizada, ele não quer dizer que exista uma hierarquia entre os entes federados, ou seja, a União não está acima dos estados, nem estes acima dos municípios. O que se está dizendo é que deverá haver um comando único dentro de cada uma das esferas respectivas de governo. As normas da Lei 13.979 de 2020 são o exercício da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica. Vale ressaltar, contudo, que conforme prevê a Lei do SUS, o exercício dessa competência da União não diminui a competência própria dos demais entes da Federação na realização dos serviços de saúde, até mesmo porque a diretriz constitucional é que ocorra a municipalização dos serviços de saúde. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos de interesse jurídico. Até a próxima!